Olá, senhores, beleza? Sejam bem-vindos. Eu quero conversar com você dos pontos principais da prova de escrivão de Polícia Federal que foi realizada ontem pela organizadora CESP-UNB, ontem, 21 de julho de 2013. Eu vou pegar o quê? Vou pegar as questões de penal, depois numa outra oportunidade a gente conversa processo penal e por último a dissertação, beleza? Temos a questão de número 68 é o seguinte, vamos fazer a leitura. Farei a leitura aqui na tela para facilitar. Olha só, senhores. Considere que o estuprador, no momento da consumação do delito, tenha sido agredido pela vítima que antes de tentar subjugar. A vítima, então, de posse de uma faca, fere e imobiliza o agressor, mas, pensando ainda estar sob o influxo do ataque, prossegue na reação, infligindo-lhe graves ferimentos. Nessa situação, não é cabível ao estuprador invocar legítima defesa em relação à vítima da tentativa de estupro, porquanto aquele que deu causa aos acontecimentos não pode valer-se da excludente mesmo contra o excesso. Certo ou errado? Pessoal, a meu ver essa questão está errada. Trata-se de uma legítima defesa subjetiva ou excessiva. É o excesso acidental. Muito bem. Onde a vítima, por erro de tipo excusável, ou seja, inevitável, ultrapassa os limites da legítima defesa. Ela excede. Ela não vai responder pelo excesso em face de uma natureza acidental. Não estamos falando de discriminante putativa. Acidental. Mas, no presente caso, senhores, cuidado que a figura da legítima defesa sucessiva que ocorre na repulsa do agressor contra o excesso abusivo do agente agredido. Então temos aqui legítima defesa e legítima defesa posterior, beleza? Legítima defesa quando o sujeito excede na reação justa, ele excedeu, mesmo por acidente, esse excesso, a parte contrária pode agir em legítima defesa também. Portanto, a meu ver, essa questão está errada, porque o estuprador ele estará amparado sim pela legítima defesa. Por quê? Porque a vítima ela excedeu os requisitos da lei, e todo excesso, senhores, né, em tese afasta a excludente e o agente responderá, beleza? Então, quando a vítima reage justamente e excede, mesmo por erro acidental, as consequências dela são outras, o agressor passou a ser o agredido. Legal? Então, ele estará amparado da legítima defesa, sim, ele pode alegar. A questão 69, senhores, o peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto na hipótese de não ser praticado por funcionário público, opera-se a tipicidade relativa, passando-se a constituir tipo penal diverso. Essa questão está correta, senhores. Por quê? Porque o peculato é um crime funcional impróprio ou misto, isto é, a ausência dessa qualidade, funcionário público, faz com que o fato seja enquadrado em outro tipo penal, como por exemplo, peculato furto, a ausência da qualidade funcionário público, subsiste o crime de furto. Peculato apropriação indébita, a ausência da qualidade funcionário público, subsiste o crime de apropriação indébita. Beleza? Essa questão está correta. Questão de número 70. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Pessoal, correta essa questão. Senhores, não há negar-se que a previsibilidade é um dos elementos que integram o crime culposo. Na culpa consciente, ele prevê o resultado, não quer e não assume. Ele prevê, ele acredita sinceramente que o resultado não ocorrerá. Isso é culpa consciente. Ele consegue prever, mas ele acredita que não vai acontecer.
Já na culpa inconsciente, ele não prevê o resultado que lhe era previsível. Essa é a ideia. Então, está correta a alternativa, beleza? 70. 71. 71, olha só. Considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave, sendo por consequência processado e ao final condenado. Considere ainda que no curso da ação penal tenha sido constatada pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzida a capacidade de compreensão ou vontade, comprovando-se sua semi-imputabilidade. Nessa situação, caberá a imposição cumulativa de pena reduzida de 1 a 2/3 e de medida de segurança. Errada. Constataram a semi-imputabilidade. Semi-imputabilidade você vai encontrar no artigo 26, parágrafo único. O juiz, quando constatada a semi-imputabilidade no momento da ação, omissão, teoria da atividade, ele vai reduzir a pena de 1 a 2/3. Beleza. Só que até 1984 vigorou um sistema chamado duplo binário, dos trilhos, duas vias. Essa situação, ele tinha pena reduzida e medida de segurança. Legal? Até aqui? Agora, senhores, após a reforma de 84, esse sistema foi abolido. Temos o sistema vicariante. Para essa situação do semi-imputável, ou o juiz condena e diminui a pena de 1 a 2/3, ou fixa uma medida de segurança, sentença absolutória imprópria. Beleza? Mas onde eu acho, se no artigo 26 caput só está falando condenação com redução de pena, você tem de ler o artigo 98 também. Ele fala, na hipótese do parágrafo único do artigo 26 e necessitando agente de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por medida de segurança, beleza? É ou sistema vicariante, beleza? Aqui, então, a questão está falando pena e medida de segurança, não. Ou é pena reduzida ou é medida de segurança, beleza? Próxima questão, 72. Olha só. Considere que Aldo, penalmente capaz, após ser fisicamente agredido por Jeremias, tenha comprado um revólver e, após municiá-lo, tenha ido ao local de trabalho de seu desafeto, sem, no entanto, o encontrar. Considere ainda que, sem desistir do intento, Aldo tenha se posicionado no caminho habitualmente utilizado por Jeremias, que, sem nada saber, tomou direção diversa. Flagrado pela polícia no momento em que esperava por Jeremias, Aldo entregou a arma que portava e narrou que pretendia atirar em seu desafeto. Nessa situação, Aldo responderá por tentativa imperfeita de homicídio com pena reduzida de 1 a 2/3. Senhores, essa questão está errada, porque ele não vai responder por tentativa de homicídio. Ele estava, na segunda fase do iter criminis, preparação, beleza? Ele não praticou ato executório, legal? Ele estava na fase preparatória. A fase preparatória é impunível como regra, beleza? Até aqui. E tentativa imperfeita é quando ele não esgota todos os atos executórios. Essa é a ideia. Ele tem 3 projéteis, ele efetua 2 disparos e terceira pessoa toma-lhe a arma. Então não é tentativa imperfeita isso, beleza? Portanto, a alternativa está errada. Outra, 73. Considere que Bartolomeu, penalmente e mentalmente são, tenha praticado fato típico e antijurídico em estado de absoluta inconsciência em razão de estar voluntariamente sob influência de álcool. Nessa situação, Bartolomeu será apenado normalmente por força da teoria da actio libera in causa. Correta essa questão. Mas a embriaguez por força do artigo 28, inciso 1, não exclui imputabilidade. Mas ele estava totalmente em estado de inconsciência. Eu sei, o momento da ferição da embriaguez, a embriaguez voluntária ou culposa, é o momento que ele começou a se embriagar. Legal? Causa da causa também a causa de que foi causado. O momento da ferição da embriaguez é o momento que ele começou a se embriagar. E a embriaguez voluntária não exclui imputabilidade. Ele era livre na causa, actio libera in causa, portanto ele vai responder. Beleza? Próxima. 74. A responsabilidade penal da pessoa jurídica indiscutível na jurisprudência não exclui responsabilidade da pessoa física, autora, coautora ou partícipe do mesmo fato delituoso.
que caracteriza o sistema paralelo da imputação, paralelo de imputação ou da imputação, dupla imputação. Senhores, correta essa questão, foi recente, foi questão do último concurso de agente da Polícia Federal. É o seguinte, a jurisprudência do STF, do STJ, perdão, entende que admite-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais desde que haja imputação simultânea do ente moral e da pessoa física que atua em seu nome em benefício, uma vez que não pode compreender a responsabilidade do ente moral dissociada da atuação da pessoa física, o que age como elemento subjetivo próprio. Ou seja, segundo o Superior Tribunal de Justiça, é o seguinte: você quer processar a pessoa jurídica? Sim, tem de processar a pessoa física. Princípio da teoria da dupla imputação. Correta essa questão, a meu ver. 75. Uma vez que as medidas de segurança não são consideradas penas, possuindo caráter essencialmente preventivo, a elas não se aplicam os princípios da reserva legal e anterioridade. Ah, senhores, errado, né? Princípio da legalidade, o artigo 9º, está lá no artigo 9º do decreto 678/92, que é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, está no artigo 5º 39 da Constituição da República, o artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ah, mas medida de segurança não é pena. Senhores, tem caráter punitivo segundo o Tribunal Superior. Então, quando o legislador fala não há crime, você deve ler não há crime nem medida de segurança, não há crime nem contravenção, não há pena sem prévia cominação legal, é o seguinte, senhores, não há pena nem medida de segurança sem prévia cominação legal. Beleza? Até aqui, dessa forma que você vai interpretar esse artigo 1º. Portanto, está errada. Próximo. No que diz respeito à lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei penal durante o seu período de vigência. A exceção é a extratividade da lei mais benéfica, que comporta duas espécies, retroatividade e ultratividade. Senhores, correta essa afirmativa. A extratividade nada mais é do que a possibilidade de a lei penal, depois de revogada, continuar a regular fatos ocorridos durante sua vigência. Que nós temos a ultratividade ou retroagir para alcançar fatos ocorridos da sua entrada em vigor, que é a retroatividade. Ultratividade, né? Ultratividade da lei mais benéfica e retroatividade da lei mais benéfica. Então nós chamamos de extratividade. Maravilha? Correta. 7.7. Suponha que no curso de determinado inquérito tenha sido editada nova lei que, então, deixou de tipificar o fato objeto da investigação como criminoso. Nesse caso, o inquérito policial deve ser imediatamente encerrado, porquanto se opera a extinção da punibilidade do autor. Pessoal, essa questão está correta. Pessoal, no presente caso, ocorreu o que? Abolício crimes, que fez desaparecer com a figura criminosa. O que ocorreu no ano 2005 com o adultério, ok? A lei alcançará fatos pretéritos. O inquérito policial, senhores, se ele não foi iniciado, ele não será. Se ele foi iniciado, ele deve ser encerrado. Por quê? Porque ocorreu a extinção da punibilidade do agente, artigo 107.3, combinado com o artigo 2º do Código Penal. Abolício crimes, vamos lembrar que elimina todos os efeitos penais, civis não. Beleza? Agora, no presente caso, a questão aqui, que existe inquérito policial em andamento, o que o juiz tem de fazer? Declarar extinta a punibilidade do agente. Beleza? Última, 7.8. A contagem no prazo para efeito de decadência, causa extintiva de punibilidade, obedece aos critérios processuais penais, conquanto o dia do começo. Desculpa, vamos ler de novo. A contagem no prazo para efeito de decadência, causa extintiva de punibilidade, obedece aos critérios processuais penais, computando-se o dia do começo. Todavia, se este recair em domingos ou feriados, o início do prazo será o dia útil subsequente. Errado. Senhores, a contagem do prazo para efeito de decadência, causa extintiva de punibilidade, obedece aos critérios penais e não processuais penais. O prazo processual
penal, que está lá no artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, exclui o dia do início. Já o prazo penal, que está no artigo 10 do Código Penal, inclui o dia do início. Vamos lembrar que o prazo penal, né, é improrrogável, ele é fatal. Se ocorrer o prazo, se encerrar o prazo no sábado, o agente tem de se valer juiz de plantão, sábado. Se ocorrer no domingo não se prorroga. É o calendário gregoriano, pessoal. Não se prorroga, o prazo é fatal. Está errada essa questão, beleza? No próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho das questões de processo penal, beleza? Então a próxima oportunidade, vamos aguardar o gabarito do CESP-NB. Tchau, tchau, valeu!